Bem-vindos ao episódio 8 de O Mundo a Seus Pés, o podcast da equipa do Internacional do Expresso, onde vamos fazer um balanço dos acontecimentos mais importantes do mundo em 2019. O ano começou com uma crise humanitária na Venezuela, violentos protestos dos coletes amarelos em França, país que viu arder um dos seus maiores símbolos, a Catedral de Notre-Dame, e termina com eleições presidenciais na Guiné-Bissau e protestos pelo clima e pela democracia que se estendem de Hong Kong à América do Sul. Estamos a gravar a 30 de dezembro, o penúltimo dia do ano, e connosco temos o José Cardoso, o jornalista que está há mais tempo na redação do Expresso e começou a sua carreira nesta casa como repórter da editoria do Internacional há 34 anos. Olá, Zé. Olá, vivam. Connosco está também a Ana França, a mais jovem e mais recente contratação desta equipa, que se estreou nas páginas do nosso jornal como colaboradora freelancer no Reino Unido. Olá. Eu sou a Manuela Goxa Soares, da equipa do Internacional, e este Mundo a Seus Pés é também o último antes do Expresso celebrar 47 anos, a 6 de janeiro. Zé, a primeira reportagem que fizeste no nosso jornal foi na Argélia, em 1988, país onde na época havia grandes protestos, e este ano voltou uma imensa massa de jovens a sair à rua. Muitos dos motivos que existiam em 88, que era a luta por eleições livres e um imenso desemprego juvenil, mantêm-se. O que é que mudou nestas 3 décadas? Em termos práticos, penso que não mudou muito. Realmente a Argélia passou a ter eleições livres, ou, enfim, praticamente livres segundo os moldes como os entendemos no Ocidente, mas os problemas estruturais, ou seja, o desemprego elevado, a falta de habitação, a carestia de vida, todos esses problemas mantêm-se hoje em dia. E por isso se mantêm também os protestos. Naquela altura, os protestos foram um bocadinho diferentes, porque a Argélia tinha um regime que era uma coisa mais ou menos decalcada do regime soviético, portanto era um regime muito fechado e, portanto, protestar era muito mais difícil, muito mais perigoso e muito mais difícil do que hoje e, portanto, nessa altura, foi uma revolta popular imensa de que não se estava muito à espera. Hoje é um bocadinho... os protestos, enfim, vão-se repetindo ao longo das semanas, dos meses, mas é uma situação um bocadinho diferente no sentido de o regime é mais aberto, passou a haver internet, passou a haver redes sociais, passou a haver WhatsApps e essas coisas, Facebooks para as pessoas contactarem, portanto é muito mais fácil, mas os problemas estruturais mantêm-se, ou seja, os problemas de fundo mantêm-se. Muita população jovem, muito desemprego juvenil, alguma falta de democracia efetiva, embora formalmente exista. A primeira manifestação é 8 de março contra a ideia de que o atual presidente se candidatasse a um 5º mandato. Exatamente. Existe uma das coisas que na altura, já em 88, me fez grande confusão e que lá foi o facto de ver ao longo do dia e da noite até, do início da noite até a meia-noite, sei lá, milhares de jovens nas ruas, às esquinas, encostados às paredes, e eu não percebia bem porquê. Esta gente está aqui para protestar. Não, são aqueles que nós definimos agora no Ocidente como os nem, que não têm trabalho, nem estudam, nem trabalham, nem têm nada. E lá era exatamente a mesma coisa, mas era aos milhares, magotes. Eu não me lembro, não tenho exatamente o número na cabeça, mas devia ser para aí 30% da população, ou mais do que 30% da população. Era constituída por jovens abaixo dos 18, 20 anos, por aí, e desde essa altura eu acho que a pirâmide ainda continuou a crescer, portanto ainda mais difícil se tornou. A Argélia, nos anos 90, viveu uma época de radicalização islâmica em algumas zonas do território, com atentados muito violentos. Alguns deles deram origem, aliás, a filmes, como é o caso daquele que foi o atentado contra aqueles monges que foram todos massacrados. Há o risco disso voltar a acontecer?
Quer dizer, eu acho que há, e a história recente tem mostrado isso, porque um dos paradoxos, digamos assim, paradoxos entre aspas, da abertura do regime argelino, estamos a falar da Argélia nessa altura, mas outros também, é que isso levou ao crescimento do fundamentalismo, do extremismo islâmico, que estava, é certo, nas catacumbas, era reprimido, e portanto era muito reprimido mesmo, porque vinha desde os tempos da independência. Em 62. Em 62, a instauração de um regime um pouco aos moldes ocidentais, no sentido do pensamento e da filosofia, depois da prática não. E que, com a abertura política, até depois a abertura eleitoral, levou ao crescimento do extremismo islâmico. Aliás, eu tenho a ideia que uma das primeiras coisas que aconteceu nas primeiras eleições que foram autárquicas foi que a FIS, Frente Islâmica de Salvação, limpou praticamente tudo. Passados uns anos, verificou-se que aquilo que eles prometiam para as autarquias, para governar as autarquias e as províncias, não conseguiam concretizar, como é óbvio, não é? E, portanto, depois as pessoas voltaram um bocado atrás e começaram a votar mais nos partidos tradicionais ou noutros que emergiram, não nos tradicionais, mas noutros que, entretanto, emergiram. Mas, também do ponto de vista político, houve essa fragmentação e houve uma deriva para o extremismo islâmico que ainda hoje se mantém, embora mais contida, penso eu. Ana, eu creio que o teu primeiro emprego foi em Macau e que depois disso estiveste em Hong Kong. Sim. Como correspondente do jornal em Macau, sim, para o qual trabalhavas. Sim, e aí vinha. E aí vinha. E as vinhas. Sim. Alguma coisa na época fazia antever a situação que se vive atualmente em Hong Kong, a situação de protestos da juventude, dos estudantes pela democracia? Sim, algumas coisas já eram bastante diferentes em Hong Kong em relação a Macau. Hong Kong sempre observou Tiananmen, por exemplo. Todos os anos havia mesmo muita gente na rua, coisa que nunca se passou em Macau. Portanto, aquele sementinha do inconformismo e de nós não somos bem chineses e aquilo que se passa lá no continente não tem nada a ver connosco e nós queremos manter a nossa matriz democrática, sim, notava-se até nas faculdades, nas universidades há cartazes muito mais combativos, não é de tudo, seja de direitos de estudantes, seja de queremos votar, seja de... A população é, no geral, muito mais informada sobre os direitos que tem e também sobre quando os perde, também sabe o que é que está a acontecer, não é? Tu em que anos estiveste em Macau? Eu estive em Macau em 2000, aliás. Em Macau em 2009, portanto em Hong Kong também. Fui indo e vindo no mesmo ano cobrir eventos lá e também por causa do inglês, que eu já tinha feito um curso e aquilo, obviamente até 97 foi britânico e havia ainda alguma ligação ao país e fiz lá algumas reportagens. Mas era engraçado viajar de um lado para o outro porque Macau é bastante mais calmo e Hong Kong tem muito daquela ebulição de cidade grande quase ocidental. Há algumas partes que não, mas há outras que têm até os chamados double deckers, não é? Os autocarros de 2 andares de Londres que nota-se bem que a cidade é um coração económico do sul da China, que por acaso agora a economia está a contrair bastante. De julho a setembro contraiu 3,2 o PIB, que é um número muito assustador para um PIB de contrair 3,2. Porque as pessoas basicamente não saem à rua e é o retalho que está a sofrer, não é? As pessoas não vão comprar coisas. Portanto, depois também há essa parte que é, ok, queremos democracia, mas quando a democracia, os protestos começarem a afetar demasiado a própria forma de vida das pessoas de Hong Kong, dos negócios, eu não sei se eles vão perder adeptos, não é? Entre a população. Parece que não, porque as eleições locais, como o Zé estava a dizer, às vezes são bons barómetros do que é que se passa e nas últimas 17 dos 18, chamemos freguesias, não é? De Hong Kong, ou pequenas divisões territoriais, 17 delas foram ganhas por representantes pró-democratas. Portanto, a população continua ao lado parece, não é? Ao lado dos cidadãos. Hong Kong tem muito mais massa crítica que Macau, tem 10 vezes mais população, sim, o que permite ter muito mais massa crítica, além de que em Macau, como existem benesses que são dadas a todos os habitantes provenientes das receitas vindas do jogo, parecendo que não, talvez estejam um pouco adormecidos ainda por essas benesses que todos têm direito. Há mais pessoas a reunir, por exemplo, nos protestos de Tiananmen, há cada vez mais pessoas em Macau.
Alguns deputados, eles próprios chamam-se a si mesmos deputados, mas fazem muitas intervenções públicas a dizer que não são bem deputados. Eles falam, não é falar contra eles, mas pronto, aquilo não é um parlamento, não é? Porque, obviamente, o chefe do executivo não é escolhido pelos habitantes de Macau, como também não é em Hong Kong. E essa é uma das exigências. Em Macau, essa exigência não existe. Existe em círculos pequenos, intelectuais, mas em Hong Kong, esse é um dos pontos dos manifestantes. Queremos o sufrágio universal e eleger o nosso chefe de executivo. Ou não sei se a China vai permitir isso, e também não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que a China não vai intervir militarmente em Hong Kong. Acho isso difícil, não é? Seria assim uma coisa muito... Também não acho que... Mas também não sei até onde é que eles vão levar o protesto. Hoje saiu uma notícia a dizer que no novo ano é para continuar. Desde junho que estão na rua. Ocuparam a faculdade, ocuparam o aeroporto, Foram ocupando sucessivamente instituições ou, enfim... invadiram o Parlamento... Não sei, mas acho mesmo que é um protesto que está a pôr em foco algumas das coisas. Está-se a falar mais da China por causa de Hong Kong. Do que é que não se faz lá dentro. Por exemplo, a questão dos Uigur, que é constantemente, acho eu... Da minoria muçulmana em Xinjiang. Há cerca de 2 milhões de pessoas, ainda ontem o New York Times tinha uma investigação sobre isso, nem as crianças estão a escapar, não é? Portanto, as pessoas estão a ser reeducadas à força, a cantar hinos comunistas, fala-se de choques elétricos, solitária, tempo em solitária, coisas mesmo horríveis. E os protestos de Hong Kong estão ligados aos protestos, não estão ligados, mas eles apoiam-se. Hong Kong faz muitas manifestações com aquela capa azul clara dos Uigur e tudo isso. Isso também, o facto de haver uma população a combater o gigante chinês, também pode dar a outras populações mais pequenas essa luz ou essa esperança. O que é que vai acontecer em Macau? Como é que Pequim vai reagir a esta onda de protestos? É uma das grandes incógnitas para o ano 2020. Os protestos em 2019 foram uma constante que atravessaram praticamente todo o planeta, desde o Irão, passando pela Europa, em que tivemos não só os protestos dos coletes amarelos em França, neste momento está a surgir o movimento das sardinhas em Itália, outro tipo de protestos na nossa vizinha Espanha, com características diferentes. O Reino Unido em perfeita ebulição. Parece que finalmente vamos ter Brexit. Sim. O que é que tu achas, Ana, também? Tens acompanhado tanto o Brexit, o que é que achas que vai acontecer? Primeiro acho que vou ter que encontrar uma carreira nova, eventualmente, não é? Depois disto estar concluído, não sei sobre o que é que vou escrever. Mas não, vai acontecer o Brexit. Eu só não digo que vai, porque o Brexit é aquele acontecimento que nos provou que nada do que estava estabelecido aconteceu. Nenhum dos acordos da May passou, da Theresa May, ex-primeira-ministra. Que se demitiu este ano. Que se demitiu este ano também, que foi um marco, aquela foto com ela a chorar, não é? Que nós até pusemos na nossa fotogaleria do ano. Mas sim, o Brexit vai acontecer. O Boris Johnson tem uma maioria de 80 deputados. Era preciso. Eu nem sequer consigo encontrar um evento que fosse preciso para aqueles 80 Só deputados. Só acontecer alguma coisa ao Boris Johnson. Mesmo assim, aqueles 80 deputados escolheriam outro conservador e provavelmente avançariam com o Brexit. Portanto, em 31 de janeiro o Reino Unido sai, oficialmente, mas fica ligado à Europa, continua a pagar para o orçamento. Basicamente, simplesmente não decide nada. É tudo decidido. O Conselho de Ministros em junho, eles não vão estar lá, por exemplo, não é? Portanto, em junho de 2020. Portanto, o Reino Unido entra num período de transição, durante o qual será discutido todo o acordo comercial da ligação futura entre o bloco, os restos dos Estados-membros, os restantes e o Reino Unido. Essas discussões são bastante complexas e envolvem áreas tão diferentes como se os mandados de captura europeus terão vigência no Reino Unido e ao contrário, se entregam criminosos europeus que estejam lá, se eles nos mandam para o país que não se sabe, as pescas, milhas de pesca. O Boris Johnson prometeu 200 km à volta eu não sei como é que ele vai fazer isso. Não. A própria manutenção do território? Sim, é um problema, a Irlanda do Norte e a Escócia, porque a Escócia votou 66% a favor de permanecer, não é? Sim. E agora tem
Agora, pronto, tem este governo que não escolheram, não é? Porque os conservadores não tiveram uma grande votação lá, a norte da fronteira. E agora, não sei como é que a Nicola Sturgeon, obviamente, está farta de prometer um novo referendo. Não faço ideia se o Boris vai ou não aceitar. E depois tem o problema da Irlanda do Norte, que é, apesar de supostamente não poder haver nenhuma fronteira, vai ter que haver uma no mar da Irlanda. E por causa disso, os republicanos já estão a falar de um referendo de união das duas Irlandas, Um velho projeto. que é muito, muito preocupante. Os unionistas protestantes não sei mesmo como é que as pessoas iam reagir e pronto, e há esses dois problemas, portanto pode acabar o Reino Unido por não ficar assim muito unido, não é? Zé, a saída do Reino Unido provoca outro tipo de desafios. Não só, por exemplo, no caso concreto do nosso país, temos bastantes portugueses a viver no Reino Unido, temos muitos ingleses a viver em Portugal, sobretudo reformados, por isso há que assegurar todo um conjunto de condições para que essas pessoas possam permanecer nos locais onde estão a viver, e alguns a trabalhar, outros não, e coloca também um redesenho em termos de equilíbrios entre a Europa e os Estados Unidos, sendo que o Reino Unido sempre foi o país mais atlântico da União Europeia. Agora, como é que se pode perspectivar esse redesenho? Eu não sei muito bem. Será perigoso ter um mundo com um Boris Johnson no Reino Unido e um Trump na América? Isso é difícil a responder. Quer dizer, teoricamente, eu tenderia a dizer que o tal eixo atlântico entre os Estados Unidos e o Reino Unido terá ou poderá ter mais tendência para se reforçar mais, como havia no tempo do Reagan com a senhora Thatcher. Teoricamente, penso que poderá ser esse o caminho. Agora, na prática, já vi tanta coisa que, às vezes, coisas que hoje são impensáveis, daqui a uns meses ou daqui a poucos anos, são perfeitamente normais. Normais não, no sentido acontecem. Surpreendem-nos, mas acontecem. Penso que será... Eu acho que isto, hoje, tudo é possível. Hoje tudo é possível. No sentido em que, pronto, os ingleses decidiram agora sair, vão sair da União Europeia. Mas já veio o Timmermans dizer que, se eles reconsiderarem daqui a uns anos, podem voltar. Portanto, a prazo, não sei qual prazo, mas a prazo, tudo é possível. É possível o Reino Unido voltar outra vez à Europa. Agora, que a Europa vai ser diferente, um pouco diferente daquilo que tem sido até hoje, sem os britânicos, eu acho que vai ser. E é o próprio projeto europeu que, enfim, que sofre um pequeno abalo. Agora, o futuro mais ou menos próximo... Pode resultar de duas maneiras, não é? Ou a Europa se une mais ainda, quando, pronto, olha, perdemos o Reino Unido, mas nós não vamos deixar mais ninguém sair, ou começa a desintegrar-se por ter perdido aquele vulto gigante da democracia, não é? Dos aliados e o grande... Não é? Reino Unido e França, os grandes aliados. E pode haver uma terceira via, que é não ser nenhuma dessas, mas a União Europeia manter-se por mais algumas décadas. Exato, pois, mais unida porque eles saíram, claro. Nós já começamos a ouvir falar do eventual, da possível saída da Polónia a prazo, não é? Porque a Polónia, tal como a Hungria, que não cumprem determinadas normas que são comuns, a República Checa, não cumprem determinadas normas que são comuns à Casa Comum Europeia, quer dizer, ou têm que respeitar as regras da Casa Comum Europeia ou têm que sair. Portanto, já se fala numa possível, que o próximo a sair pode ser a Polónia, não se sabe bem quando. Portanto, tudo isto não é muito por escolha, volátil. mas por imposição. Exatamente. Depois também há neste isso. Caso. Será que a Europa quer impor a saída ou quer reforçar essas democracias com calma e mandar lá missões como em outros sítios, não é? De reforço da governação daqueles países. Mesmo contemporizando com algumas medidas que eles tomam, como foi o caso dos déficits europeus e que a França e a Alemanha no início não respeitavam. Sim. E que não foram castigadas nem foram punidos por isso e continuam a ser o coração da União Europeia, não é? É bom recordar, por vezes esquecemos da origem das organizações, é bom recordar que a União Europeia, que não começou por ter este nome,
mas que surgiu para dar uma resposta e para procurar a paz da Europa, que teve em menos de 100 anos 3 guerras. Exatamente, e começou, aliás, com uma necessidade económica, porque o primeiro nome era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, precisamente depois da guerra, para tentar agarrar... E o problema é que os ingleses nunca, os britânicos, mais os ingleses, portanto eu já estava correta na primeira opção, viram sempre assim a Europa, só como uma parceria económica, de benefícios económicos. E pronto, e nenhum político lhes explicou que eles eram iguais aos outros, não há excepcionais, não é? Então... Do outro lado do Atlântico, um parceiro importante da NATO, temos os Estados Unidos, onde temos neste momento a decorrer um processo de destituição do presidente Trump, e no final do ano teremos eleições. Provavelmente grande parte do que se passar no mundo nos próximos anos depende do resultado destas eleições. É verdade. Ana. Sim. Sim, o Donald Trump tornou-se o terceiro presidente dos Estados Unidos a ter sobre si um processo de destituição. Não vai acontecer. O processo aconteceu na Câmara dos Representantes, mas não vai passar no Senado. Sempre são precisos... Nenhum deles foi, aliás, levado até ao fim? Chegaram ao Senado, os dois, mas o Senado absolveu os dois presidentes. Portanto... Os dois anteriores, estamos a falar de Nixon e do Clinton. Não, o Nixon não chegou a ser impeached. Porque ele se demitiu, antes. Exatamente. Foi Clinton Johnson em 868 e Clinton começou o processo em 98 e acabou em 99. É diferente este processo. Na altura, quando a Câmara dos Representantes decidiu mesmo, vamos levar isto para a frente, por causa do abuso de poder, e já se falava na altura com o Mueller Report, com aquele relatório sobre que o Mueller fez muito famoso, que depois supostamente vinha aqui uma coisa grande e o Presidente ia ser acusado de obstrução à justiça. Acabou por não vir isso no relatório, mas eu falava com um dos advogados que esteve envolvido no processo do Clinton, que investigou o Clinton, e ele considera que este processo é diferente, porque as razões que levaram o Clinton a mentir têm a ver com a sua relação pessoal com a Monica Lewinsky, não é? E agora a conduta de Trump tem a ver com o cargo, portanto é abuso de poder. Não é para se desculpar uma coisa pessoal que ele fez, é uma coisa que pode influenciar, de facto, toda a segurança nacional dos Estados Unidos e da Europa. O continente americano está, aliás, todo em ebulição. Do Brasil, em que tudo permanece uma incógnita, nomeadamente o futuro do ex-presidente Lula da Silva, a Bolívia, que está em franca efervescência, a Venezuela, que começa o ano com uma crise humanitária e que hoje estamos a falar menos do que se passa na Venezuela, mas a situação de vida comum das pessoas não melhorou. Antes, pelo contrário, o Chile ia lá chegar, que é o país com o maior PIB da América do Sul, muito próximo do europeu, mas onde há um pedido de reforma da Constituição que ainda vem do tempo da ditadura, ou do final da ditadura, e onde também uma imensa população jovem reivindica por melhores condições de vida, que, aliás, é um dos grandes... é transversal. Acontece em Hong Kong, acontece no Irão, acontece na Argélia e atravessa o mundo. Muitos destes aspectos são os grandes desafios do ano 2020. Como o Expresso faz 47 anos, a 6 de janeiro, eu pergunto ao José Cardoso, que neste momento é o decano, tem a imensa responsabilidade de ser o decano desta redação, é assim tão diferente a forma como fizeste a reportagem na Argélia do que atualmente se fazem reportagens, ou o que mudou foi apenas a forma de transmitir e comunicar o produto dessas reportagens? Eu acho que foi essencialmente isso. A forma de transmitir e o acesso mais rápido à informação e a colocar a informação nos leitores. Isso é que houve uma aceleração gigantesca. No fundo, uma reportagem é uma reportagem. As grandes mudanças... Eu penso que houve duas mudanças em relação a esse tempo. Uma das mudanças é realmente em relação ao acesso à informação e aos meios que temos para a difundir. Aos meios quer tecnológicos, quer outros. Porque entre a altura em que nós escrevíamos uma reportagem nessa altura e ela chegar aos leitores, durava pelo menos 2 dias. Porque nós enviávamos, não é? E depois tinha que se fechar o jornal e o jornal era posto à venda ao sábado. E, portanto,
havia esse delay. Hoje não, hoje fazemos uma reportagem e daí a 5 ou 10 minutos o leitor está a lê-la. Colocamos-la no online, fazemos reportagem para o online, para o papel, portanto, há duas grandes diferenças. Uma delas é essa, a outra é que hoje o jornalista também é muito mais solicitado. Ou seja, se na altura nós tínhamos que escrever uma boa reportagem para o papel, eventualmente para a revista, uma coisa mais consistente, que demorava mais tempo, hoje o que acontece é que temos que escrever reportagens para o papel e temos que escrever para o online continuamente. Continuamente, quer dizer, todos os dias, ou depende da situação. Muitas vezes mais do que uma vez por dia. Exatamente, num processo como o Brexit ou como outro, qualquer grande acontecimento internacional, tem que se ir alimentando o online. E, portanto, aí às vezes isso retirou muito da tranquilidade que devemos ter para fazer boas reportagens. Porque temos que ir a todas. É o tempo de maturação. Exatamente, temos que ir a todas. Portanto, a grande diferença é essa. E como tu dizes, mas quer dizer, eu acho que uma reportagem continua a ser uma reportagem. E, portanto, há boas reportagens, há más reportagens. Mas... Continua a ser o olhar, não é? Que interessa é a observação. O Mundo a Seus Pés e a equipa de Internacional de Expresso desejam a todos os nossos leitores, neste caso do podcast, a todos os nossos ouvintes, um feliz 2020. E este podcast do Mundo a Seus Pés regressa em janeiro, no seu formato habitual, com convidados de fora e moderado pelo editor do Internacional, Pedro Cordeiro. Bom ano. Bom ano. Bom ano. Bom ano a todos. Boas leituras. Está aqui também a Joana Beleza, que é assim a pessoa assim fantasma desta produção, mas que é fundamental porque sem ela o Mundo a Seus Pés não chegaria aos ouvintes. Até porque nos tem proporcionado a nós e sobretudo aos leitores excelentes reportagens multimédia. É verdade, portanto, que são boas leituras para estes dias de férias, sem dúvida, sem dúvida. Boas entradas, boas Joana entradas Beleza.